Lemos a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 15, e o versículo do número 21 em diante. Bendito Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam de amém? Partindo-se Jesus dali, retirou-se para os Líbanos, a Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região chamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dependendo: despede-a, pois vem e chama atrás de nós, vem tramando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não és bom tomar o pão dos filhos e lançais aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mediante a tua presença, Senhor, que estamos aqui reunidos, onde viemos lhe pedir a sua bênção, a sua graça, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, ó Pai. Abençoa, Deus amado, a vida de cada irmão aqui presente, e que o Senhor possa falar comigo, e que o Senhor possa falar com a sua igreja. Desde agora, Pai, lhe peço e te suplico. Amém. Palavra bastante importante, apenas 8 versículos, e desses 8 versículos que aqui está referindo a mulher cananeia, nós podemos aprender muito com essa mulher. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, mas fala da sua atitude, da sua fé e da sua perseverança. Aqui, amados irmãos, é onde Jesus estava indo para a parte de Tiro e Sidom, que era perto da Galileia, e ali apareceu essa mulher cananeia, ao qual, amados irmãos, ela era descendente dos cananeus, aonde eles foram tirados ali da terra deles, da terra prometida por Josué. Então, com certeza, ela sabia da história e sabia que Jesus poderia curar a sua filha. E aqui nós vemos, amados irmãos, o quanto é importante o clamor. Aqui nós vemos, amados irmãos, quantas mulheres que a palavra de Deus descreve que foi bem-aventuradas. E essa mulher aqui também não foi diferente. Por mais que a palavra do Senhor não manifeste o seu nome, mas fala da sua história. E aqui nós podemos estirar, meus irmãos, coisas muito aproveitosas da nossa vida. Porque se nós façamos como essa mulher fez, automaticamente nós não saímos sem a resposta e sem a bênção do Senhor. Então veja aqui, amados irmãos, que o versículo 22 diz assim: e eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava ao Senhor: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então
Então veja bem, amados irmãos, que para nós receber uma bênção do Senhor, quando nós precisamos do Senhor, nós temos que ir até o Senhor. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor venha nos abençoar, mas muitas das vezes nós pedimos, amados irmãos, quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos passando por problemas espirituais, em vez de nós ir até o Senhor, nós falamos para um irmão, para uma irmã. Aqueles que têm problema financeiramente procuram agiotas, procuram um banco, em vez de dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor. Então aqui nós vemos, amados irmãos, que se nós queremos um milagre, nós temos que ir até o Senhor Jesus. Nós vemos aqui, Zaqueu queria ver quem era o Senhor. O Senhor foi até ele, ou ele foi até o Senhor? Ele foi até onde o Senhor passava. Ele sabia onde o Senhor iria passar. E ele subiu um sicômoro e ali ele ficou. E quando o Senhor chegou, olhou para cima e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então, quando nós precisamos do milagre, assim como eu preciso das bênçãos do Senhor, assim como eu sei que você precisa das bênçãos do Senhor, se nós seguirmos os passos dessa varoa, nós saímos com a nossa bênção. Mas existe um obstáculo. O obstáculo dela é que o Senhor veio para o seu povo e não para os gentios. Por isso que o Senhor falou ali, então ele respondeu e disse: não é bom dar pão. Respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Quem gosta de cachorrinho? Nós gostamos. Só que compare, irmãos, o cachorrinho você cuida, você trata, mas você não coloca ele dormir na sua cama. O cachorro não toma no mesmo café que você toma. Ele não se achega à mesa onde você está comendo. Existe um limite, por mais que você goste do animal. Porque as bênçãos eram para Israel e não para os gentios. Mas essa mulher quebrou todo esse princípio, irmãos, por causa da sua fé. Então, primeiro, irmãos, nós temos que ir até o Senhor Jesus. Nós temos que ir até o Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que orar mais. Nós temos que se reunir mais. Quando nós precisamos de algo, nós temos que correr ao Senhor. Aquilo que o médico não pode resolver, nós sabemos que o Senhor pode. Segundo passo, irmãos, interceder. Porque veja bem aqui, amados irmãos, que ela diz assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui ela não falou da sua filha, ela falou primeiro dela. Porque a sua filha tinha um problema que a medicina não podia resolver. A sua filha tinha um problema que somente o Senhor poderia resolver. Porque é só o Senhor que pode expulsar demônios. Então a sua filha, ela estava endemoniada. Então com certeza ela prendeu ela na sua casa e sabia que o Senhor estava passando por ali e correu até os pés do Senhor. Então aqui nós vemos, meus irmãos, o quanto é importante a intercessão. Porque aqui não foi a filha dela, mas sim foi a sua mãe que foi interceder em favor da sua filha. Louvado seja Deus. O ministério da intercessão é muito importante, irmãos. É aquele irmão, aquela irmã, irmãos, quando vê o irmão passando por problemas, quando vê o irmão passando por dificuldade, quando sabe que o irmão precisa de uma bênção, ele vai, entra no seu quarto e intercede em favor daquelas pessoas. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos aqui, você está aqui, porque alguém intercedeu sobre a sua vida. Grande Deus.
Então nós vemos, amados irmãos, que existe ministério do louvor, existe ministério de diaconato, existe ministério de evangelista, existe ministério dos pastores, mas existe ministério da intercessão. Por isso que quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver, amados irmãos, que você chegou aonde você chegou, porque aquela irmãzinha dobrava o joelho dela e clamava em favor da sua vida. A intercessão, irmãos, é quando você tem amor, quando você começa a orar, pedindo as bênçãos do Senhor e intercedendo em favor daquela pessoa. E aqui nós vemos, amados irmãos, que por causa da intercessão de uma mãe, a sua filha foi liberta. Quantas pessoas que nós vemos que por causa da intercessão de um irmão foi liberto? Foi liberto de doença? Foi restaurado o seu casamento? Quantos casamentos foi salvo através da intercessão? Quantas pessoas foi curado através da intercessão? Por isso que o ministério da intercessão não pode parar. A gente vê grupos na igreja de pessoas que oram 3 horas da madrugada, levantam 3 horas da madrugada para interceder em favor da igreja. Enquanto muitos estão dormindo, alguém está orando por você, alguém está clamando por você. Por isso que muitas das vezes nós somos libertos de acidente, somos libertos de muitas coisas que poderiam acontecer, porque nós somos alcançados pela oração de alguém. Então o primeiro passo, nós temos que ir até o Senhor Jesus. Meu coração se entristece quando tem culto numa casa, quando tem culto na igreja, e muitos não vão. Mas pergunte se não querem a bênção do Senhor. Todos querem a bênção do Senhor, mas e pagar o preço? Salmo 122, versículo 1: alegremos quando lhe dissermos, vamos à casa do Senhor. Porque aqui nós estamos o quê? Reunidos. E a sua palavra nos adverte que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Louvado seja Deus. E quando nós se reunimos, um tem testemunho, outro tem salmos, outro tem louvores. Então é glorioso quando nós estamos na presença do Senhor. Então nós vemos, amados irmãos, o quanto é importante a intercessão. Terceiro passo, aonde diz aqui, versículo 23: ele, porém, não respondeu nada. Agora você imagine a mulher ali clamando ao Senhor: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ela sabia que Davi era rei. Então, se ela estava chamando de Davi, automaticamente ela cria que o Senhor era o seu rei. Mas o Senhor não lhe falava nada. Por isso que muitas das vezes nós oramos, nós buscamos, e parece que o Senhor está longe, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que o Senhor não está nos ouvindo. Nós oramos e nada acontece, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Nós oramos, queremos para agora, queremos para amanhã, mas o calendário do Senhor é diferente do nosso. Pedir, dar-se-vos. Pedir, porque para quê? Temos que pedir todos os dias. Mas vai chegar uma hora que você vai receber a sua bênção. Vai chegar uma hora que aquilo que você está buscando, o Senhor vai te conceder. Sabe por quê, irmãos? Porque se o Senhor fizesse o que fez com essa mulher, para nós, automaticamente nós viramos as costas e ir embora. O que você faz quando você chega ali, por exemplo, eu chego ali, pastor não olha para mim, está indo embora, o que eu vou fazer? O pastor não quer falar comigo, então tchau. Mas ela não fez assim. Ela não fez. O que ela fez? Adorou o Senhor. Porque ela sabia que somente o Senhor poderia resolver o seu problema. Ela sabia que ela não podia perder aquela oportunidade. Aquela oportunidade seria a única
na sua vida. Então ela adorou mesmo assim. Por isso que diz aqui o versículo 25: porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ela estava pedindo socorro. E nós vemos, amados irmãos, quantos na Bíblia que clamou ao Senhor e o Senhor resolveu os problemas. Então, quando nós vamos até o Senhor, automaticamente nós não voltamos de mão vazia. O Senhor sabe a hora certa de dar a sua bênção. O Senhor sabe a hora certa de te abençoar. O Senhor sabe a hora certa de abrir as portas para você. Mas nós passamos por obstáculos, porque nós temos que aprender a conviver com os obstáculos. Sabe por quê? Olha aqui, diz assim: ele, porém, não respondeu nada, e os discípulos, aproximando-se, rogou-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Veja bem, irmãos, quem fez isso? Os discípulos. Senhor, despede essa mulher, manda ela embora, Senhor. Ela está aqui gritando, está aqui clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, despede ela para que ela vá embora. Então veja, meus irmãos, que esses são os obstáculos da nossa vida, onde muito diz para nós, quando você almeja algo, quando você precisa de uma bênção do Senhor, aí você vai e fala com o irmão, você não vai conseguir. Isso é muito grande o seu sonho. Você não vai conseguir, você não vai ser nada. Irmãos, obstáculo tem na nossa vida. Uma mãe, para que o neném não tenha dor de parto, isso é um obstáculo. Isso é um obstáculo. Você, para chegar até aqui, você não passou por obstáculo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o mundo nos repudia. O que você está fazendo? Você está louco? Você virou crente agora? Você está usando esse véu? Você agora está pregando na igreja? Esses são obstáculos para que nós venhamos desanimar. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque automaticamente, quando ela viu os discípulos falando isso para o Senhor, vocês acham que não entristeceu o seu coração? Mas ela não estava preocupada com o que os apóstolos estavam falando dela. E assim somos nós na vida, irmãos, espiritual. Nós não devemos se preocupar com aquilo que os outros falam de nós, com aquilo que os outros falam de você, com as críticas que vêm sobre você, mas nós temos que ter ciência de uma coisa: nós viemos aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo. Quando nós dobramos nosso joelho, é para adorar o Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que tem a bênção e a cura nas mãos. Ela sabia que era o Senhor que poderia libertar o seu filho e não os apóstolos. Porque tudo que nós fazemos é em nome do Senhor Jesus. O meu nome não tem poder para curar, o meu nome não tem poder para salvar, mas o nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós clamamos, esse tem o poder. Aleluia. Então, quando vem as provas, ela vem para nos embaraçar, para tirar nós do nosso objetivo. Então, não deixe que as lutas, que as adversidades venham para atrapalhar você na tua caminhada. Porque primeiro, irmãos, ela não era judia, ela era gentil. Por isso que o Senhor falou assim, que não poderia dar alimento para ela. Mas ela clamou. Porque aqui a palavra de Deus diz assim, que ela clamou o Senhor Jesus. Então veja aqui no versículo 25, ela porém veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Por que socorrer? Porque ela estava passando por grande tribulação. A sua filha estava sofrendo. Ela poderia deixar a sua filha amarrada e viver a vida dela, mas não, ela intercedeu em favor da sua filha. Aí o Senhor falou: bom tomar o pão, não é bom tomar o pão
dos filhos criançai aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Então lhe disse Jesus: mulher, quanto é a tua fé? Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que por causa do seu caminho, mesmo passando por problemas, dificuldade, ela adorou o Senhor. Sabe por que ela alcançou, irmãos? Primeiro, que ela tinha fé. Segundo, o quebrantamento. Não adianta nós orarmos ao Senhor com palavras bonitas, com discursos lindos, se o nosso coração muitas das vezes está longe do Senhor. Nós contemplamos aquilo que nós ouvimos, mas o Senhor contempla o coração. Aquela oração que sai lá do coração, aquela oração, amados irmãos, que você não precisa falar nada, mas simplesmente você tocar na ordem do Senhor, nós somos curados. A fé, irmão, a adoração, quando nós aprendemos a adorar o Senhor, quando nós aprendemos a orar ao Senhor com aquela convicção, nunca duvidando, irmãos, nós recebemos a bênção do Senhor. Quem crê, diga amém? Amém. Vamos falar com o Senhor. Não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei, irmãos: se nós fizermos conforme essa mulher fez, apenas 8 versículos, fala o texto dela e também Marcos replica, nós saímos com a nossa vitória, irmãos. Porque a nossa bênção, a sua bênção, aquilo que você precisa, que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar, o Senhor pode te dar. Basta você e eu adorar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus.